Olá a todos, meu nome é Andrei César da Silva, eu sou atualmente aluno do terceiro ano do curso de doutorado acadêmico em Linguística pelo PPGL, na UFSCar. E também nesse momento eu estou realizando o estágio de doutorado sanduíche aqui na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Eu fiz a graduação na UFSCar, fiz a graduação em Letras, licenciatura em Português e inglês. Durante a graduação eu tive também um período de intercâmbio pelo programa que se intitulava PLI, Programa de Licenciatura Internacional, e na época eu tive a possibilidade de cursar um ano acadêmico na Universidade de Aveiro, na cidade de Aveiro, em Portugal. E depois, ao retornar para o Brasil, eu iniciei o mestrado em Linguística no PPGL e dei continuidade agora, estando no doutorado. E o meu interesse pela área de Linguística ele foi iniciado de maneira mais fundamental durante a graduação, justamente pelo fato de que na graduação eu tive contato muito mais próximo, né, tanto com as disciplinas e também de maneira especial por ter sido membro, né, desde o início de 2016 do grupo LIR, né, que é um grupo de estudos sobre a prática da leitura coordenado pela professora Luzmara Cursino. Então já faz assim praticamente 10 anos que eu tenho tido uma vivência acadêmica muito próxima com as teorias concentradamente na área de análise do discurso. Então, no mestrado, a minha preocupação foi justamente de estudar representações de leitura que são difundidas numa rede social de leitores chamada Scoob. Então, o título do meu mestrado foi O Orgulho de Ser Leitor, uma análise discursiva do que enunciam jovens leitores sobre si e sobre a leitura em postagens na rede social Scoob. Então a gente fez justamente uma incursão nessa rede social em que os seus usuários, autodeclarados como leitores legítimos, vorazes, com essa enunciação explícita de relação passional com a prática, a gente pôde justamente recensear uma série de discursos sobre a leitura ali que são espalhados, difundidos, né, por essa rede social. No doutorado, eu tenho estudado esses mesmos discursos com essa dimensão, relação com os afetos, mas num outro contexto que é justamente o contexto da educação de jovens e adultos no Brasil. Então, assim, não exclusivamente na realidade brasileira, mas também na realidade latino-americana, os estudantes da EJA são pessoas que se veem interditadas desse direito constitucional, o direito à escolarização. Então a gente está falando de um cenário bastante delicado, porque se trata de dezenas de milhões de pessoas que tiveram esse direito constitucional sonegado. Então eu penso que a continuidade dos meus estudos em recensear os discursos sobre a leitura, agora em particular no campo da EJA, tem essa contribuição fundamental, não só de estabelecer uma comparação entre os dados que eu obtive no mestrado, mas agora em particular nos dados que estão sendo tratados e analisados na etapa do doutorado, justamente porque a gente está diante uma discussão que vai fundamentalmente abordar uma série de determinismos, né, e injunções sobre o modo como a gente exerce a prática leitora no nosso país, na nossa sociedade. O meu objeto é justamente trabalhar, recensear discursos sobre a leitura em contextos distintos e, por extensão, as representações que estão constituídas nesses mesmos discursos. Eu tive, então, duas experiências internacionais. A primeira se deu justamente no âmbito da graduação, em contexto de um programa iniciado no final da primeira década, né, dos anos 2000, que era justamente o PLI, Programa de Licenciatura Internacional, e agora, no doutorado, eu estou com essa segunda experienciação, né, estar vivenciando e em contato com um grupo de pesquisa afim, né, um grupo de pesquisa que trata fundamentalmente de alguns conceitos que são mobilizados por nós, pesquisadores, estudantes e interessados brasileiros, aqui em especial no contexto francês, justamente porque uma das minhas ancoragens teóricas mais em destaque se referem justamente aos contributos nos estudos Foucaultianos e também na fonte da história cultural da leitura, nomeadamente pelo historiador Roger Chartier, também é um
um historiador francês. Essas duas experiências não só me deram uma responsabilidade muito grande e simbólica de trazer representação de estudo, de pesquisa brasileira para um contexto internacional e, ao mesmo tempo, de mostrar o nosso potencial, né? Do tanto que as nossas pesquisas e trabalho também têm a contribuir para o avanço na discussão, né? Para a verticalização dos estudos, em especial na nossa área, no nosso campo da linguística, não só no Brasil, mas no exterior. Sobre publicações, eu fiz parte de alguns capítulos de livro que foram publicados. Esses capítulos são especialmente parte de análises que foram entendidas tanto na minha dissertação, quanto agora mais recentemente um artigo que inclusive está no prelo, né, já com aceite para publicação, e ele vai ser justamente publicado enquanto capítulo de livro, e vai já trazer e apresentar dados parciais dessa análise que tem sido realizada agora no contexto do doutorado. Então, o primeiro capítulo de livro que eu faço menção foi um capítulo que trata de discurso sobre a leitura no âmbito da política. Nós realizamos uma pesquisa sobre os discursos sobre a leitura para o caso dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, um desses capítulos trata justamente dos discursos direcionados à prática da leitura empreendida pela Dilma. Eu conheci a UFSCar, desde sempre ouvi falar a respeito da universidade, e para mim era uma realidade assim imaginada e inacessível. Logo quando eu concluí o ensino médio, ingressei de imediato no curso de letras, já porque eu tinha a convicção desde o início do ensino médio que eu gostaria de ser professor, que eu gosto muito de investigar e estudar a língua e as linguagens. Fiz a graduação em letras e durante a graduação em letras eu tive esse despertar e maior proximidade desenvolvidos com relação às disciplinas de linguística. E depois, né, tendo feito as disciplinas de linguística e iniciado o mestrado e agora no doutorado, eu diria que eu estou assim, bastante satisfeito, muito contente com o percurso desenhado até aqui e justamente oportunizado pelo BPGL, pelo programa. Tenho justamente um carinho, né, e um sentimento muito especial com relação ao programa e tudo que foi possível galgar justamente em função do programa. Bom, a minha experiência no PPGL se iniciou de maneira mais efetiva quando eu retorno do intercâmbio em Portugal. Então eu tinha ainda um semestre de modo a concluir a graduação, a licenciatura em letras, e nesse mesmo último semestre que eu estava cursando a disciplina de TCC2, em vias de defender o TCC, justamente por isso, falando desse leque de oportunidades que o PPGL provê, eu gostaria de deixar a minha indicação e o meu convite para que os alunos que têm interesse em seguir pós-graduação possam justamente pleitear, fazer as suas pesquisas no seio do PPGL, porque encontrarão um espaço bastante promissor, com um corpo docente altamente qualificado, com diversas outras possibilidades, seja de internacionalização, seja de justamente alavancar, né, a nossa atuação em particular, mas que tem muito a contribuir para a sociedade e de maneira especial para o nosso país.